Olá, boa noite. Estamos começando nossa agenda do Vale Europeu, nosso encontro de toda quarta-feira às 10 da noite, aqui na TV Galega. Bom, e como todo mundo sabe, Blumenau tem crescido muito, principalmente nos últimos anos. E claro, como todas as cidades precisam de pontos a serem tratados, que precisam de algum cuidado ou serem melhorados. Eu converso hoje com o pessoal do Acupuntura Urbana em Blumenau, para a gente discutir alguns pontos que estão aí no nosso dia a dia, mas que a gente precisa prestar mais atenção e também evoluir. Converso com o Walter Weingärtner, que faz parte do Acupuntura Urbana em Blumenau, também é engenheiro mecânico, e com a Carolina Viviane Nunes, também faz parte do grupo e é arquiteta. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande poder estar aqui no teu programa e a gente quer contribuir com a cidade de alguma forma. Com certeza vão contribuir, porque ideias são sempre muito bem-vindas e é o que a gente precisa. Ideias e ações, né? Isso mesmo. Acho que essa também é a proposta. Vamos começar falando, então, o que é o Acupuntura Urbana em Blumenau? Bom, a Acupuntura Urbana foi uma ideia que a gente teve de criar um grupo para discutir essas ideias aplicadas na cidade. O termo Acupuntura Urbana foi criado pelo Jaime Lerner. Ele trata um pouco das ações pontuais que revitalizam a cidade. Então, a gente entendendo essa ideia, a gente usou essa ferramenta do Facebook, que cria grupos, e começou a convidar as pessoas que tinham afinidade, estavam já discutindo a arquitetura, o urbanismo da cidade. Então, cerca de meados de novembro de 2012, a gente teve uma reunião que a gente discutiu o IPUB, que foi feita na FURB, tinham interessados na questão urbana. Vários representantes de associações estavam lá, a Caprena, o IAB, o pessoal da bicicleta da ABC. E eu discutia naquele momento se a gente não teria a oportunidade de estar se reunindo novamente. E muitas pessoas desacreditaram até dessa maneira virtual de se reunir. Né? As hoje pessoas acham bem que tem muita força, né? Sim, as pessoas não precisam estar presentes fisicamente. Então, nesse sentido, o grupo veio a reunir essas ideias, a manter elas registradas como um banco de dados e, de certa forma, também ele propicia tu colocares fotos, vídeos, referências e escrever o teu ponto de vista de forma mais ordenada. Então, é uma ferramenta, vamos dizer assim, para discutir os espaços urbanos, para poder imaginar um futuro, para poder buscar referências e armazenar isso num banco de dados. Ou seja, ideias que possam melhorar pontos da cidade, com foco nas pessoas, nos habitantes. Exatamente. Né? Que as pessoas possam usar esses espaços. É até interessante, é um conceito que veio do Jaime Lerner e também muito do meu professor Dalmo Vieira Filho, que hoje é secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Florianópolis. Então, ele sempre fala disso, da convivência das pessoas. O que é importante na cidade? Quais foram os momentos mais importantes das nossas vidas, os melhores ou então dos últimos tempos, das últimas semanas? Claro que foi muito prazeroso, eu vendo um filme legal, mas normalmente a gente se lembra daqueles momentos que a gente está com as outras pessoas, que a gente está convivendo. E por que esse conceito não deveria, então, ser incorporado na nossa cidade? Como é que a nossa cidade pode prescindir desse tipo de conceito? E ele também sempre gosta de lembrar o que é uma cidade. O que é o conceito? O que diz cidade? Cidade é um lugar de cidadãos. Então, é isso que as cidades devem ser, lugares de cidadão. Exatamente. E muito tem que se melhorar, né? Agora, você é arquiteta, engenheiro mecânico, ou seja, todo mundo pode participar desde que se tenha ideias, desde que queira melhorar a cidade, né? Não tem restrição para grupos ou profissão. Você não precisa ser um especialista para poder observar a cidade. Às vezes você faz observações, você traz referências e você faz o uso da cidade. Então, você é a pessoa que mais conhece em determinado aspecto o uso da cidade. No caso, temos o nosso colega, o Wilfried Boss, né, que anda de bicicleta, ele participa no grupo também, ele mostra o ponto de vista do usuário da bicicleta.
né? Que tu tens ali uma série de dificuldades hoje em função de uma malha cicloviária que não é completa, que não é contínua, né? E tu se expõe a um risco muito grande. Ele foi recentemente novamente atropelado, ele está debilitado hoje, numa ciclofaixa. Na ciclofaixa ele foi atropelado. Sim, ele traz esse ponto de vista bem real da situação. Porque ele vive. Que a cidade, ele vive essa realidade. A gente já evita andar de bicicleta porque a gente conhece esse risco. Eu acho que muita gente evita porque tem medo. Sim, tem medo. Né? E é realmente... Eu sempre comento até que, poxa, uma coisa é eu ter medo de bandido, de ser assaltada. Isso é desigualdade social, problema social, algum problema maior, né? Mas não, o meu medo não é esse. O meu medo é da mãe de família indo trabalhar. Então, isso é muito grave. Sim, exatamente. Que, de repente, tá com um carro, não respeita o ciclista, e aí dá essa tragédia. Né? Ou seja, passa também pelo respeito e pela educação dos cidadãos. Também. Não só mudar os espaços, mudar a consciência também. Exatamente. E também o que a gente comenta é que é preciso de sensibilidade. Então, o Walter trouxe aqui um exemplo. Mas qualquer pessoa que tenha essa sensibilidade da cidade, que use os espaços, que pretenda usar mais os espaços, também deveria estar participando. A gente gostaria que estivesse participando. Quem tem outros exemplos de outros lugares, que veio, que viu, eu fui viajar e vi uma coisa interessante. Eu estava, às vezes nem é um lugar muito longe, nem precisa ser tão longe. Não precisa ser na Europa. Pode ser na cidade vizinha, pode ser no estado vizinho. A gente vê exemplos. A gente viu em Rancho Queimado, um carnaval na praça de Rancho Queimado com concurso de fantasia infantil. Muito legal. Que sensacional. A cidade toda se reuniu no centro da cidade, que é uma praça. E as crianças assim despertaram assim uma alegria muito grande. A gente fotografou, a gente mandou isso para a prefeitura lá, porque a gente quer que isso seja um estímulo, que tenham mais ações nesse sentido. Aqui em Camboriú, a gente foi nesses dias, a gente fotografou as passagens de pedestre elevadas agora. Aquilo é muito humano, aquilo facilita tu atravessares a rua, porque tu estás no mesmo nível da calçada, tu reduzes a velocidade dos automóveis, então traz segurança também. Tem muito benefício sendo feito aqui nas cidades vizinhas. A gente tem que buscar essas ações e tentar discutir elas aqui, a aplicabilidade delas na cidade. E tem que também mostrar isso para que a gente também exija isso. Porque fica muito no discurso, eu quero mais qualidade de vida. Claro, quem é que é contra mais qualidade de vida? Todo mundo é a favor. Mas na hora de pedir as coisas, na hora de analisar os projetos que são apresentados, na hora da gente exigir, da gente participar também no que a gente acha que é prioridade da cidade, a gente acaba indo para a direção contrária. Então, a gente acredita que tem que ter esses conceitos bem claros do que é a qualidade de vida, do que é essa convivência, da importância que tem, dessa noção que as minhas atitudes vão interferir no meu vizinho. Então, se eu tiver isso bem claro, esses princípios, eu vou, então, analisar cada projeto que é apresentado ou que eu vejo, se está indo nessa direção ou não. Senão, possivelmente, todas as macro-decisões vão para o sentido oposto. Ou seja, quanto mais discussões, não que a gente tenha que ficar parado no discurso, porque isso é quero fazer duas perguntas. Primeiro, como sair do discurso para a prática? Porque a gente tem uma cultura de que se fala, se enrola. E aí? Quando é que a gente vê acontecer? A gente pensou nisso quando a gente fez o grupo. A gente sabe que é muito fácil, é muito confortável tu ficar só na postura de reclamar das coisas, né, de apontar os erros enfim. Claro, é importante também pelo diagnóstico. Claro. Mas é muito mais importante a partir daí tem que ter ação. Tu tentar buscar as soluções e apontar essas soluções. Né, ver se elas se aplicam, dimensionar elas, ver os impedimentos dessas soluções. E isso sim é importante nesse momento, está sendo discutido, né? As pessoas estão aí nas ruas, eu acho que existe uma mobilização muito grande para discutir várias coisas, mas as pessoas estão apontando os erros. Elas poderiam estar pensando também, estimulando esse raciocínio em função do que é a solução desse problema, desse dilema. Mas e aí, uma vez apontado o problema, esse grupo, vamos usar o grupo, a Acupuntura Urbana, aqui em Blumenau. Esse grupo identificou o problema.
apontou soluções. A partir daí, vai para onde? Faz o quê? Então, vamos brigar agora? Vamos pedir para a prefeitura? Vamos pedir aonde? Como é que a gente pode mudar esse espaço? Porque a gente está vendo que está errado ou que está prejudicando e que ele pode ser melhorado. A gente costuma participar de reuniões, né? O Walter foi nessas reuniões de apresentação, audiência pública. Eu estava semana passada também numa reunião com o CEPLAN, discutindo algumas coisas junto com a ABC. A gente procura participar. A ideia do grupo é fazer realmente pequenas propostas que sejam pequenas propostas completas para uma região, né? Para que dê essa vitalidade. Claro que não é nossa ideia fazer o projeto para lá. Isso tem técnicos na prefeitura, inclusive é a profissão deles, não é a minha profissão, não é a profissão do Walter. Mas é intervenção pequena. Pequenas intervenções. Posso citar um exemplo, Sim. Carol? Uma reunião que houve sobre a duplicação da BR-470. O seu Jung estava lá, que faz parte da ABC Ciclovias, e está sempre muito ativo, sempre participando. Sim. E ele falou, ele foi lá. O projeto, lógico, estava pronto, como você disse, tem especialistas para isso, mas ele foi lá porque ele queria ver o que estava contemplado em relação a ciclovias, passeios, porque tem que ter, né? Detalhamento. Então, é isso, ele vai lá para participar e mostrar um pequeno detalhe que pode ser aprimorado. E tem que ter alguém exigindo isso. Se ninguém estiver exigindo isso, volta e que a gente ruma para a direção oposta da qualidade de vida. Uma coisa que eu acho interessante quando a gente discute a duplicação da BR-470 ou então um anel, ele acaba sendo feito seguindo o mesmo modelo, a gente acaba repetindo esse modelo. O problema não só da BR-470, mas de várias rodovias, é para ser uma rodovia como a 470, para ligar de A a B. E ela acaba sendo uma rua da cidade. A hora que eu permito construir comércios, empresas ali ao redor dela, ela acaba virando uma rua da cidade. Então, ela deixa de ter aquela função dela de rodovia, que é para ser de passagem, e passa a ser uma rua da cidade. Daí, realmente, ela fica estrangulada, fica impossível de ser usada como rodovia. Então, se faz um contorno. Esse contorno continua sendo da mesma maneira, ele acaba crescendo da mesma maneira. Também ele acaba virando uma rua da cidade. E daí vai precisar de novo, Então, a gente tem que questionar como é que está esse modelo. Se for ver uma rodovia na Alemanha, por exemplo, quando é essa que vai ligar de A a B... É uma rodovia fechada nas laterais. Fechada. Sim. Qualquer travessia ela é feita por elevados ou por túneis. Por túneis, né? Normalmente a pista vai levantar um pouco e daí as pessoas passam por baixo, num caminho super tranquilo, agradável. A segurança vem também dessas cercas evitarem a entrada de animais e... Segurança também, né? Alguma coisa que possa cair na estrada. E essas estradas, essas secundárias, seriam as nossas SCs, por exemplo, de ligação, elas têm trechos bem delimitados de onde são as áreas urbanas. A área urbana é aqui, então ali onde começa e onde termina vai ter uma placa avisando que é a área urbana e dentro daquele trecho é a 50 km por hora. Fora desse trecho de 50, na Alemanha é 70, na França é 90, vai variar, mas ali não é mais área urbana. Então a gente também tem que cuidar para que ao longo dessas rodovias não passe a ser tudo também cidade, porque senão também ela vai passar a ser uma via da cidade e vai parar. A gente está criando um outro problema. A gente vai fazer um breve intervalo agora, para a gente continuar falando também de BR-470 e outros pontos aqui da cidade que merecem um olhar mais focado. A gente vai para um breve intervalo, então voltamos daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta. Hoje falando de acupuntura urbana em Blumenau. Meus convidados são Walter Carlos Weingärtner, que é engenheiro mecânico, e também a Carolina Viviane Nunes, que é arquiteta. Eles fazem parte de um grupo que está aí de olho no que acontece da cidade e quer discutir melhorias para ela. Bom, gente, a gente estava conversando bastante sobre vários assuntos aqui e eu acho que vale a gente citar exemplos, porque é muito fácil a gente criticar, falar que está errado, mas a gente tem que mostrar também que dá para fazer na prática, né? Vocês têm como citar alguns exemplos de cidades, não só da Europa ou de fora do Brasil, mas aqui, de repente, próximo da gente, que dá para aplicar aqui? Sim. A gente sempre fala isso, que é importante conhecer a cidade, a princípio, entender as potencialidades, o que são os valores da cidade. Então, a gente identifica o Parque Nacional, por exemplo.
é um potencial a ser explorado em termos de turístico e paisagem, que às vezes as pessoas não se dão conta do quão importante isso pode ser para a cidade. Talvez seja uma das únicas cidades no mundo que tem disponível ao seu redor um parque nacional com a riqueza de fauna e flora que temos aqui. Até uma história que aconteceu em 2007, no encontro Brasil e Alemanha. O meu pai foi encarregado de acompanhar o então presidente Lula, que vinha de Florianópolis, e ele, por algum motivo ou outro, ele acabou não indo de helicóptero, mas meu pai acompanhou alemães que vieram até aqui a Proeb. Esse voo foi feito por cima do Parque Nacional. Essas pessoas ficaram tão encantadas com o que viram, por encontrar Blumenau no meio dessa vegetação, e eles falaram que nunca tinham visto isso no mundo e que era um recurso assim inigualável em potencial. E até um congresso que tinha sido, não sei se 1 ano antes ou 2 anos antes, não tinha sido aqui, tinha sido no Nordeste, aquela paisagem maravilhosa, indiscutivelmente maravilhosa, mas eles comentaram como aqui foi diferente, porque lá era um congresso de hotel. Era o hotel, aquela paisagem, a praia e tal, mas não tinha o convívio da cidade, não dava para entender como é que aquele hotel estava inserido no meio da cidade. E aqui eles ficaram impressionados com o tamanho da cidade, com a cidade, como ela era bonita, como ela era organizada, como ela era limpa, bem diferente da ideia que até que eles tinham do que era uma cidade daqui. Aí uma vez que a gente reconheceu essa potencialidade, a gente começa a desenhar algumas soluções, alguns usos que poderiam ser feitos nesses lugares. Por exemplo, no Parque Nacional existem diversos caminhos e diversos mirantes que poderiam ser melhor organizados, né, divulgados. E também poderia ser feito, por exemplo, um caminho de bicicleta que dá a volta no parque, que une com o cicloturismo do Vale Europeu, que já é um caminho que está sendo utilizado por pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, né? E Blumenau, vem gente de fora do Brasil. Blumenau hoje está fora desse cicloturismo, sabe? A gente não tem um desenho que é oferecido para essas pessoas, né? Que esteja livre do caminho dos carros. Então a gente poderia estar pensando num caminho exclusivo para pedestre e para bicicleta dentro do parque para atingir determinados pontos, né? Para observação de pássaro, para tomar um banho de cachoeira, para fazer fotografia de fauna, de flora. A gente até encontrou um pessoal no Morro do Jordão, não faz muito tempo, eram americanos, né? Eram americanos, estavam com o seu trailer, vieram dos Estados Unidos até aqui. Para cá para observar pássaros. E é claro que essas ideias elas devem fazer parte do plano de manejo do Parque Nacional, elas com certeza fazem parte, até o caminho do Faxinal do BEP para ser de bicicleta e tal, mas assim a gente também quer mostrar essa ideia, vamos mostrar também para que a gente comece a exigir mais isso também. Claro que existe, não é uma ideia nova, fazer um caminho de observação de pássaros, mas vamos mostrar. Muita gente não conhece. Eu mesma, há pouco tempo atrás, não conhecia como é que era, então vamos ver como é que é, vamos mostrar isso, vamos começar a exigir isso também. A ideia é que não seja para poucos, mas que todo mundo que queira prestigiar, apreciar, possa ir até um lugar desse, né? Porque a ideia que a gente tem é que é difícil, é complicado, medo de se perder, enfim, e aí acaba que as pessoas não vão. Porque muitas vezes os caminhos hoje que existem eram caminhos de antigas madeireiras que ligavam o topo do morro até a parte plana, né? Então tu descia as madeiras, os caminhões pelos aqueles caminhos. Ele não é um caminho convidativo para te fazer com a família, porque ele é muito inclinado, ele tem uma exigência física muito grande. Agora, se tu pensar um caminho que contorna o formato orgânico dos vales, isso tu consegues, então, com uma menor inclinação, fazer com que as pessoas se tornem mais acessível para as pessoas irem mais longe. Né? E eu acho que aí eu te pergunto, por que é tão difícil que isso aconteça? A gente até comentou antes, né, Carol, que as necessidades emergenciais, como a fome, já foram solucionadas. Agora dá para abrir espaço para outras, para dar atenção para outros pontos. Isso se inclui nessas necessidades atuais? Claro, se inclui na qualidade de vida, nessas necessidades sociais do homem, de fazer o caminho com a família, de fazer o passeio. Então, também a gente busca várias pequenas soluções, como um exemplo que a gente gosta bastante, é esse da Usina do Salto. A gente sabe que a Usina do Salto
tem um projeto, ou até o Walter sabe melhor? Sim, um projeto de ampliação que quer desviar boa parte do rio Itajaiaçu para a geração de energia elétrica. Então eles vão cavar um canal, acompanhando ali a lateral do rio, e vão construir os novos geradores ali, vai ter uma infraestrutura bem impactante. E a gente pensou, aquele ponto ali é um ponto muito bonito, ele agrupa diversas ilhas e já tem um certo dique ali, e a usina antiga, que tem mais de 100 anos de idade. Vai ser feito? Provavelmente vai. É importante? Provavelmente é importante, senão eles não estariam cogitando. Mas então vamos pensar como é que poderia ser essa compensação para a gente. Compensação para as pessoas. E a gente pensou num projeto para ligar essas ilhas com plataformas, né, que as pessoas pudessem se deslocar pelas ilhas, até fazer uma ligação do bairro ali do Badenfurt com a parte com a outra margem do rio. E ali poderia ter mirante para observação de pássaros, um zoológico natural, se pensar dessa forma, né? Ver o animal, ver o pássaro no seu habitat natural. Isso seria um diferencial muito grande, né? Tu ter uma ilha, por exemplo, para o plantio de orquídeas, para te fazer um concurso de orquídeas. Então tu cria atrativos, né, que podem ser desenvolvidos nesse lugar para revitalizar. Hoje é um lugar abandonado. E a própria usina que conta a história da energia elétrica até no estado, né? Sim. Porque a própria usina já tem uma história para contar. Cada gerador que foi sendo construído foi num momento diferente e utilizou tecnologias diferentes. Então, tu tens a história da geração da energia sendo contada dentro da usina do Salto, por exemplo. Tu tem quatro geradores ali dentro. E já tem previsão para começar essa revitalização, esse projeto? Não. Nada ainda. Por enquanto é uma proposta. Eu até já conversei com o procurador, né, que me falou do Rio Itajaí. Então ele disse que sim, que existe essa coisa da compensação ambiental, que sim, que pode ser proposta. Mas nada então concreto. Sim, é tudo. A gente está encaminhando assim, as ideias. A gente procura discutir elas nesse momento. E às vezes aparece alguém que tem um contato, que já tentou alguma coisa, então isso se soma nesse processo. O interessante é isso, essa troca. Eu conheço alguém, que tal? Porque o grupo ele é muito novo, ele é muito recente. A gente tem fez 7 agora, meses. São poucos meses. E a gente tem outras profissões, a gente não pode se ocupar disso. Então, a ideia também é de pulverizar essas ideias, de mostrar o que pode ser feito, porque senão a gente acaba só exigindo as mesmas coisas e que elas não agregam na nossa qualidade de vida. Então tem essa ideia que a gente acha muito legal ali da usina do Salto, que é um lugar lindo, lindo. Tem várias fotos, até se for no Google Earth, vai ver algumas fotos ali da usina. Linda usina. As fotos é um potencial incrível para a cidade que poucas pessoas conhecem. Assim, E também tem... Essa potencialidade que vocês falam é justamente tornar o local vai ser útil para alguma coisa, enfim, para a cidade, mas também para as pessoas. Sim. Esse é o foco. Aproveitando esse gancho de potencialidades, o que mais que a gente pode falar em potencialidade aqui na nossa região? Pode Blumenau, ou de repente alguma cidade vizinha? Eu gosto bastante do discurso, né, do Dalmo Vieira Filho, quando ele comenta o que são, então, os valores da cidade, o que são essas potencialidades, né? Quando a gente fala dos valores da cidade, o que vem na cabeça? O que é o valor de Blumenau? Claro, o valor econômico, a pujança econômica, a economia de Blumenau também. A Oktoberfest também, a Oktoberfest, com certeza. São a nossa igreja, que é muito bonita, mas não é só. É o nosso rio, que é o maior marco urbano da cidade de Blumenau. É também o pequeno comércio. Né, Carol? Também assim, toda essa somatória de pequenos valores. É o pequeno comércio, é o sapateiro Guaí, que ficou 50 anos no mesmo ponto, é a Casa Brickheimer, é a sorveteria do Schmidt, é a padaria Dick, que agora está para alugar ali no bairro da Velha, que tem há muitos anos. Todas essas pequenas coisas somadas, elas fazem a alma da cidade, elas fazem a mística da cidade. Então a gente vê um exemplo. Está se perdendo. Acaba se perdendo. Os comércios estão se fechando porque não se dá a devida importância no contexto da cidade. Parece que é uma coisa menor, mas não é uma coisa menor. Então ele também, quando ele exemplifica, ele mostra uma foto de Florianópolis, uma baleeira, as pedras do Itaguaçu, e ele questiona: isso não é um símbolo da cidade? Vocês acham que o prefeito de Florianópolis não deveria se importar com isso? Eu acho que se o prefeito de Florianópolis não se importar com essa paisagem, nem deveria ser o prefeito. E aqui é a mesma coisa. Então, vamos pensar o que são essas
potencialidades da cidade, o que é importante de fato, porque são coisas muito pequenas, somadas. Acho até que isso é um assunto bastante importante que a gente tem que ampliar mais. Vou fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo e a gente volta então no próximo bloco para falar dos símbolos, da alma da cidade, o que a gente tem que resgatar. A gente vai então para um breve intervalo, mas volta já. Já estamos de volta com a Agenda do Vale Europeu, hoje falando de acupuntura urbana em Blumenau. A gente estava falando aqui justamente dos valores da cidade, o que torna a cidade única, com seus detalhes que são tão importantes, né? Você estava falando, Carol, de comércios aqui da região que são históricos, né? Todo mundo conhece a sorveteria do Schmidt, enfim, pontos que fazem parte da história e que compõem o que é o blumenauense, né? Essa é a importância desse resgate desses valores. A gente tem que cuidar para não acabar criando uma cidade que é um lugar qualquer. A gente não tem um lugar qualquer. Blumenau não é um lugar qualquer. Blumenau é uma cidade muito especial. Ela faz parte do imaginário do catarinense, eu acho que é uma cidade muito importante também no Brasil, ela faz parte do imaginário do brasileiro. Essa coisa da cidade, do Blumenau, o que então é esse valor? Uma coisa até bem interessante que aconteceu com o Dalmo ali em Florianópolis, o Bob's, a lanchonete Bob's, era a única lanchonete que ficava aberta no domingo. Eles resolveram fechar no domingo, então foi ele, Dalmo, e o prefeito César Souza Júnior, foram os dois conversar com o dono do Bob's, e ele resolveu voltar a abrir no domingo. E ele disse, nossa, eu não sabia que o meu estabelecimento era importante para a cidade. Eu não sabia que isso era urbanismo. Então eles explicaram, sim, o seu estabelecimento é muito importante para o urbanismo da cidade. E aconteceu aqui também, com o nosso Café House, que é muito mais tradicional do que o Bob's, que tem muito mais importância para a cidade. Ele também não abre mais no domingo. Isso é uma pena. Só abre daí realmente no shopping, no espaço fechado. Então a gente tem que cuidar para que a cidade seja viva, seja rica. O que então são esses valores da cidade que a gente deve cultivar, que a gente deve potencializar, que a gente deve valorizar? São esses pequenos comércios. Então, quando a gente vê Paris, se fala de Paris, Paris é uma cidade maravilhosa, tem a fama que tem toda a áurea de Paris. E por que é isso? Claro que é por causa da torre, é por causa da extensão do patrimônio, é tudo isso, mas não é só isso. Se não tivesse aquela pequena livraria, se não tivesse o pequeno comércio, se não tivesse a pequena floricultura, se não tivesse os cafés, se não tivesse o Sena, se não tratasse o Rio da maneira que trata, ela não teria a fama da cidade que ela tem. A mesma coisa acontece, então, com Roma, com Veneza, com Nova York, todas essas cidades no mundo hoje, o que elas estão fazendo? Elas estão se ressignificando, elas estão valorizando o que é peculiar para elas. Não estão tratando a cidade simplesmente como um fluxo de veículos, como uma maneira das pessoas se deslocarem. Isso é muito grave na nossa cidade. A gente acaba direcionando o planejamento urbano simplesmente para um fluxo de veículos. E que é muito mais do que isso. A gente tem que pensar, então, que isso era para ser uma função da cidade e acabou sendo o meio da cidade. Quer dizer, essas cidades, elas se destacam pela arquitetura, sim, também. Mas o que, para quem visita e conhece, é o charme, a poesia que está ali nos detalhes da cidade, que a pessoa vai viver e vai levar também aquela essência, né? E o que são os elementos simbólicos da cidade? O que a gente se orgulha de ter na cidade? Então, a gente também tem que cuidar para que esses elementos simbólicos não sejam só remanescentes. Eles façam parte realmente do contexto da cidade. Então, é aquela casinha ali, o estilo, né, que a gente vê, puxa, ela vai ser demolida, vai ter uma nova construção ali. Daí tá, tudo bem, é só uma. Daqui a pouco é mais uma, daqui a pouco é mais uma, daqui a pouco a cidade virou um lugar qualquer, virou uma cidade como qualquer outra. Até um exemplo bem interessante que ele mostra ali na palestra, ela mostra uma foto assim, tá, que cidade é essa? Daí, né, quem está na plateia, não sei, ele responde, eu também não sei. Eu bati do carro. Mas poderia ser uma rua de bairro? Ele disse, olha, por coincidência, eu acho que é em Minas Gerais e tal. Mas poderia ser uma rua de um bairro aqui de Blumenau, poderia ser de Florianópolis, é um lugar qualquer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que esses elementos simbólicos, isso que representa a cidade,
não fique só mais um pontinho ali, um pontinho perdido aqui, ele realmente faça parte do conjunto da cidade. Então, quando você fala desses elementos simbólicos, eu acho que aí a gente pode falar do que é o patrimônio, né? O patrimônio, quando a gente fala em patrimônio, ele está ligado ao quê? Ao passado ou ao futuro? Então, isso é uma questão muito importante. Quando se fala em patrimônio, se tem uma ideia do que é o passado. Mas vamos ver, então, o que é o patrimônio de uma família. O que é um patrimônio de uma família, para ti? Eu acho que é o que conta a história da família, ou eu vou guardar os valores, a história, os sentimentos. É o que tem de valor da família. Valor. Normalmente também a gente tem muito essa noção do bem. O que é o bem material também. Né? O que é isso? A gente poderia definir que esse patrimônio das pessoas, da família, é aquilo que a gente quer que as próximas gerações tenham. Também é aquilo que a gente quer que os nossos filhos, nossos netos, possam se apoiar e se desenvolver a partir disso. Então, o patrimônio da cidade é a mesma coisa, vai na mesma linha. Ele não é uma coisa que fez parte do passado, uma homenagem ao passado. Não, pelo contrário. Ele dialoga com o futuro da cidade porque ele valoriza os potenciais, os diferenciais dessa cidade. Essa é a ideia da valorização do patrimônio. E aí, com certeza, é aquela história, quem não, uma cidade, um povo que não tem, que esquece os fatos, não tem história, né? E não tem memória, né? A gente está num dos lugares mais especiais do Brasil, talvez do mundo. Então, assim, vamos cuidar disso, que é importante para a gente. Isso não é um patrimônio? Claro que é. É aquilo que eu quero que faça parte do futuro, é o que merece fazer parte do futuro da cidade. Senão a gente acaba massificando a cidade, fazendo a cidade como qualquer outra. E também isso é importante, né? Porque a gente vive dias acelerados, né? Cada dia a gente vai matando 1, 2, 3 leões por dia, né? E aí, de repente, é isso que fica esquecido, né? Vamos destruir logo essa casa aqui, vamos fazer um prédio. Poxa, mas aquela casa tem uma história para contar, faz parte do que a cidade foi e que tem para ser para as gerações futuras. Isso é um cuidado que tem que se ter. O que se precisa priorizar? Sim, habitação, vários fatores, mas sem apagar o passado. Porque o passado ele dá pistas de como a cidade deve se desenvolver no futuro. Senão, o que vai ser Blumenau? Para ser uma cidade igualzinha às outras, não tem valor nenhum. Ela tem que ter o seu valor apoiada naquilo que é diferencial para ela. A gente está exatamente nesse momento de discutir o plano diretor, o gabarito das construções. Então as pessoas não refletem muito no que a gente tem hoje, que é o desenho do vale, né? Acho que a primeira vez que eu vim em Blumenau foi em 94, que eu vim para um campeonato de tênis, eu era um menino ainda. Eu lembro que eu fiquei no hotel ali no Himmelblau e a gente tomou o café da manhã naquela parte superior ali do hotel. E tinha uma vista incrível ali do Parque São Francisco, de todo o verde que forma a cidade. E aquilo me marcou, assim, se tornou uma lembrança da cidade de Blumenau. Talvez as pessoas aqui em Blumenau não tenham uma consciência disso, né? Talvez as mudanças vão sendo sutis com o tempo e as pessoas não percebem que estão perdendo isso. Sim. Mas assim, quando você libera um prédio de 35 andares, você está formando uma parede opaca que impede a entrada de luz, que impede a vista do pôr do sol, que impede a vista do morro, que impede a vista da arquitetura que existe hoje. É que não é negar a verticalização. Contra, né? Não é negar a verticalização, mas ela tem um lugar tem que ser para acontecer, né? Então, vamos ver o que é, vamos planejar isso. Um exemplo, aquele prédio que você falou em Florianópolis, que fica atrás da Ponte Hercílio Luz. Sim, eu comentei contigo aqui no intervalo, né, que há alguns anos se perdeu a oportunidade de salvar aquela vista da Ponte Hercílio Luz intacta. Foi autorizado um prédio, mais ou menos 14, 13 andares, numa das cabeceiras da Ponte Hercílio Luz. Então hoje, da parte da ilha, tu vai tirar uma foto da Ponte Hercílio Luz, tem aquele prédio ao fundo. Quanto que isso vale para a cidade? Quanto é que, digamos assim, já que a gente fala muito de valores materiais, quanto é que isso vale para a cidade hoje? É um preço que a cidade vai tem que valer pagar no futuro? Porque cada foto que se tira da ponte está lá, isso o vai prédio ficar pela eternidade, Exatamente. Você não volta mais isso. Então foi um pequeno deslize, assim, né, na reflexão, que gerou esse tipo de impacto. Mas também tem uma coisa que tem que ser superada, a gente viu que está errado, não vamos voltar a fazer isso, né? E vamos agora fazer novas propostas.
voltando aqui também, né, para Blumenau. Então, poxa, vamos fazer novas propostas de uso. Por que se perdeu, por exemplo, aquele caminho que tinha ligando o Porto Fluvial, ele passa por baixo da ponte do Ribeirão Garcia, ele liga ali com o Cemitério dos Gatos e até daria para fazer uma ligação com Foz, com o Parque da Foz. Da nascente do Parque Municipal da Foz do Ribeirão Garcia. Então, assim, é uma proposta concreta também que a gente trouxe, a gente lançou a ideia, a gente sabe também que o Bernardo Brasil, né, um amigo nosso, também disse, nossa, eu me lembro quando eu trabalhava com o Bros, ele tinha umas ideias, eu acho que eu vou resgatar. Então, a ideia do grupo também é essa. Ele viu essa nossa ideia, porque a gente foi lá, bateu foto, né, tem essa passagem, existe ainda esse caminho. Claro que ele está maltratado, é lógico que daquele jeito abandonado. Só vai drogado e joga esse lixo ali, não tem cheiro e tudo. Então, claro que eu nem vou lá sozinho, eu estava junto com o Walter e tal. Mas ele viu isso, essa ideia da gente fazer esse caminho. Poxa, eu acho que eu vou resgatar, porque ali tem uma série de espaços públicos residuais, tem o Cemitério dos Gatos, esses dias eu até li. Ele serviria o quê? Só para passagem? Passagem de pessoas, sabe? É aquele negócio assim, a gente quer sair do trabalho, quer chegar logo em casa, mas quer chegar logo em casa também para quê? Vamos conviver, então, com a nossa família? O que a gente pode fazer? Chega no verão, 6 da tarde, eu saio do escritório e, poxa, o que eu posso fazer? Eu só tenho a opção de ir num lugar privado, fazer alguma coisa, por que eu não poderia, então, terminar ali o meu trabalho, pegar minha bicicleta e sair? A gente viu isso muito na Alemanha, em outras cidades, a gente fazia bastante isso. Voltava, chegava em casa, pegava a bicicleta e ia fazer um caminho de bicicleta. Sempre um caminho diferente, parava num bar, numa confeitaria, numa sorveteria. Uma outra ideia que a gente tem, que também não são ideias novas, eu gosto de frisar isso, são pequenas ideias. A gente conversou com a ABC. Não se precisa inventar a roda todo dia, né? Também é uma ideia que é do Batata, ali da ABC, eu até ajudei um pouco a fazer uma apresentação na época, que é usar esse caminho do antigo leito do rio aqui como uma ciclovia. Então, são poucas coisas que precisa de uma ponte ali perto da Rua São Bento, ali precisa levantar um pouquinho o outdoor. Da antiga linha de trem. Da antiga linha de trem. O que é mais complicado aqui seria essas travessias pela Rua Itajaí, né? Porque tem ainda todo o caminho de trem, então, poxa, olha que legal que eu poderia fazer. A hora que eu saio de casa, do trabalho, eu posso fazer um caminho de bicicleta, eu posso fazer isso no final de semana, eu posso aproveitar com as pessoas, combinar com os meus amigos, enfim. E aí culmina na qualidade de vida, convivência em família. Está passando rápido o nosso tempo aqui, né? A gente vai fazer mais um intervalinho, mas eu quero discutir mais pontos aqui da cidade que a gente pode ver ainda melhorar. A gente volta já. Retornamos com a agenda do Vale Europeu. Hoje eu estou conversando aqui com o Walter Weingärtner e também com a Carolina Viviane Nunes. Eles são do grupo Acupuntura Urbana em Blumenau e a gente está discutindo aqui vários pontos interessantes e com certeza eles vão ter que voltar para a gente falar muito mais, porque olha, só aqui nos bastidores a gente conversa tanto que nem cabe aqui no programa. Eu acho que agora, para a gente finalizar esse último bloco, vale a gente lembrar de um assunto que é muito importante, que é a mobilidade urbana, que eu acho que se a gente não discutir, colocar em prática, a gente está fadado a se estrangular, né? Então, não sei se a gente pode começar falando desse contraponto das obras que são voltadas mais para o fluxo viário do que para as próprias pessoas. Como é que a gente consegue lidar com isso? A primeira parte é realmente fazer um diagnóstico bem feito da mobilidade urbana. Para mim, mobilidade não é só eu vir de carro de casa para o escritório. Também mobilidade, para mim, é o meu pai, daqui 10 anos, ele vai estar com 80 anos, poder ir a pé para o centro, que fica 3 quilômetros, se ele quiser. Isso também é mobilidade. Eu poder deixar o meu filho, daqui 10 anos, poder ir de bicicleta para o colégio. Isso também é mobilidade. E falta fazer esse diagnóstico bem feito. Quem são as pessoas que se deslocam? Elas se deslocam por quê? Elas vão de onde para onde? Quantas pessoas fazem isso por dia e por hora, né? Em que momentos? E se tivessem a alternativa de fazer, fariam? De que forma? Exatamente. São as pessoas que fazem principalmente o movimento pendular. Vão de casa para o trabalho todo dia. Se a gente for ver na Europa, por exemplo, os maiores congestionamentos são no final do dia, mas não no dia de semana, nos finais de semana, na volta do lazer.
No Brasil, não. No Brasil, são às 6 horas da tarde, voltando do trabalho. Então, isso quer dizer que o sistema não é pensado para abranger a maior parte da população. Também se fala assim que é um erro incentivar a aquisição do automóvel. Não, não é. Eu acho que as pessoas merecem ter um carro. Agora, é um erro exigir ou obrigar, praticamente obrigar que as pessoas tenham que usar o carro porque elas não têm uma outra alternativa. Então, são essas pessoas que fazem... Um exemplo aqui que a gente pode dar. A pessoa é obrigada a ir até a padaria, comprar pão de carro, sim, porque não tem uma calçada decente para ela andar, para ela ter segurança que ela não vai ser atropelada. O Walter pegou no Google Earth, para não ser tendencioso, a gente pegou no Google Street View toda a rua Benjamin Constant, em vários pontos, eram mais de 30 fotos que ele selecionou ali, que era carro estacionado na calçada, não só estacionado na calçada, mas também que a vaga do carro era em cima, então a pessoa tinha que contornar, vir por trás. Então era tudo isso que impedia praticamente a pessoa de confortavelmente, a gente não quer se sentir ameaçado indo a pé, ninguém quer. Então, tu vai pegar o carro, porque é muito mais confortável. Então, voltando ali àquele diagnóstico, quais são as pessoas que fazem esse movimento pendular? De casa para o trabalho. São essas que são o foco. É claro que existem pessoas que precisam, eu mesma sou arquiteta, conheço, né, que eu tenho que ir numa obra, eu preciso ir para lá. Não é o caso, mas preciso ir num fornecedor, eu preciso ir num cliente, vendedores. Tem algumas pessoas que realmente têm isso. Mas a maior parte das pessoas faz movimento pendular. Casa, trabalho, trabalho, casa. São essas pessoas que poderiam ser potencialmente atraídas para um outro tipo de modal, que não seria o carro individual. A gente pode apontar algumas soluções, Walter? A gente começou a discutir no grupo o problema da mobilidade. O que seria esse problema? Qual é o problema do usuário do ônibus, por exemplo? Hoje em dia o ônibus ele tem um valor que é, de certa forma, caro e que te impede de fazer pequenos deslocamentos. Tu faz um deslocamento grande só. Então, quando tu usas o carro, tu pode parar no supermercado, fazer as tuas compras. Então, por que a gente não cogita a ideia de ter um ticket que vale para o dia, que vale para o mês? Assim, tu pode fazer vários deslocamentos. Tu pode ir para o centro, pode voltar, tu pode... lembrei de passar a floricultura. Tu paras no ponto, sabe? O ônibus ele pode ter uma frequência muito maior nas linhas principais. Ele pode ter uma confiabilidade melhor, então, de horários. Isso também é uma ideia que a gente botou ali no grupo, né? Como que tem na Alemanha, que é super interessante. Tem atrás do ponto de ônibus as linhas que passam por ali, tem um mapa, tem o horário que eles passam. Então, poxa, é uma ideia legal para a gente trazer e mostrar como é que é. Porque senão eu chego no ponto de ônibus e nem sei. Eu não sei nem como eu faço para chegar num determinado local da cidade. As pessoas não sabem te informar. E é importante também a frequência, né, do ônibus, né? Não sei que ônibus ficar horas esperando. Tens lá um relógio digital no ponto de ônibus, tu sabes que o ônibus não vai passar antes daquele horário programado. Se o ônibus, porventura, chegar antes, ele vai esperar no ponto de ônibus até dar aquele horário. O horário de e tu saída. Consegue desintegrar, então, o sistema com o trem que vai sair exatamente no mesmo minuto, sempre, com uma outra linha radial que tu podes contornar a cidade. Então, tu tem diversos caminhos para fazer para chegar no determinado ponto. Mas tu também não é refém do carro, porque esse sistema funciona. As ciclovias, elas são dispostas em toda a cidade. Tu pode ir pelo campo, tu pode fazer o grande círculo da cidade também, né, para chegar no outro lado. E a gente quer isso para Blumenau também. A gente vê o potencial dos ribeirões agora que estão sendo despoluídos no projeto da Foz, né? A gente pode fazer o uso, por exemplo, de ciclovias que acompanham a margem desses pequenos ribeirões. Eles atingem praticamente toda a cidade, o Ribeirão da Foz, Ribeirão da Velha, do Garcia, Ribeirão Fresco, das Itopavas. Então, todos eles são praticamente planos, têm um desnível muito pequeno e que favoreceria vencer essas grandes distâncias até atingir o centro da cidade, no rio Itajaiaçu. Tu terias ali a proximidade da água, seria climatizado, a sombra, seria um ambiente muito propício para o passeio e também para a mobilidade. A gente vai ter que discutir aqui, fazer um programa só sobre a mobilidade, com certeza. De novo, essa ideia das ciclovias ao longo dos ribeirões não é uma ideia nova. A gente até sabe que o CEPLAN tem alguns projetos nesse sentido, mas a gente também quer usar o grupo como uma forma de catalogar essas ideias, de ficar ali, para a gente de vez em quando lembrar, e aquele projeto super legal que tinha ao longo dos ribeirões, que pode ser usado tanto para mobilidade quanto para lazer.
vamos lá, vamos lembrar dele? E a verba para ele? Como Inclusive, é que tá? vamos lembrar, né? Tem o Facebook, que vocês se encontram, enfim, discutem as ideias, que é fácil. Acupuntura em Blumenau. Acupuntura urbana em Blumenau. Urbana em Blumenau, perdão. Que é fácil, é só ali entrar, vocês conversam com todo mundo, bem tranquilo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Carol, Blumenau 2050 parece tão longe. O que as pessoas querem para o futuro? Qual é a cidade que elas querem para o futuro? Eu acho até o Blumenau 2050 como um diferencial até da cidade de Blumenau. São poucas as cidades no Brasil que têm um planejamento de longo prazo. Eu até acho que ele não deveria se chamar mais Blumenau 2050, deveria ser 2060, daqui 10 anos, 2070, sempre com esse horizonte de 70 anos. 50 anos. Né? De 50 anos. 40, 50. Que isso é super interessante, a gente pensar, a gente refletir como é que é a cidade que a gente quer no futuro. Eu me lembro que num desses seminários do Blumenau 2050, estava participando de uma discussão, e daí eu joguei a pergunta, a gente está fazendo solução para cá, vendo coisa aqui, e como é que é a cidade que eu quero? Como é que é a cidade que eu imagino? Então, o Lauro Baca comentou, essa cidade que eu tenho na minha cabeça é muito parecida com a Blumenau dos anos 70, que eu brincava na rua, que eu tomava banho no Ribeirão, que eu vinha passear de bicicleta até o centro, que eu tomava banho no Rio Itajaí-Açu, que eu vinha com a minha família na prainha. Então, a gente começa a se questionar como é que pôde a vida ter mudado tanto em uma geração. E como é que é essa cidade que eu vou deixar para a próxima geração? Então, vamos se questionar o que é importante nessa cidade. O que a gente quer como sonho? Não é isso que a gente quer? Então, por que a gente não exige? Por que a gente não cataloga essas ideias, não mostra essas ideias, não vem trazendo, para que a gente também possa criar esse banco de dados e cobrar também? Pelo que você disse, as pessoas têm que exigir. Para não se concentrar. A gente está vivendo um movimento muito importante no Brasil que mostra a força que o povo tem. Sim. O povo quer, o povo pode. Então, a gente tem que mostrar também que a gente não está alienado, está ligado no que está acontecendo, porque a gente não pode ser mais conivente do que está errado. Né? E aí, se é uma passarela, se é uma praça, tem que exigir. Não é? Não dá para ficar quieto, simplesmente as soluções esperando. Estão por toda parte. Às vezes um trevo pode ser resolvido com uma rotatória. A rotatória ela beneficia o fluxo, porque ela dá vazão a vários sentidos. Os automóveis têm que reduzir a velocidade, então favorece a travessia dos pedestres também, reduz a velocidade. E não para, né? Não para, entendeu? Então, quantas vezes tu estás ali no semáforo ali da frente do Angelone e tu percebes naqueles 2 minutos e meio que tu fica ali parado que ninguém está cruzando aquele cruzamento. Então, tem um problema de projeto grave ali nessa parte central de Blumenau, onde tu não tem sincronia das sinaleiras, não tem um sistema integrado, e que a gente está optando já pelas soluções mais caras em vez de estar... E mais impactantes. Mais impactantes, em vez de estar resolvendo primeiramente essas questões pontuais de semáforo, sincronização, pedestres, sensores que podem detectar transporte coletivo, então dá uma certa prioridade também para o certo transporte coletivo, que é o transporte hoje que transporta maior número de passageiros. Sim, que deveria ter prioridade. O planejamento macro é super importante. A gente acredita nele, é muito importante. Mas também essa pequena solução da rótula. Por que aqui está parado? Poxa, se não tivesse uma rótula... Que daí o Walter até tem pesquisas, né? Um estudo austríaco bem completo, está ali postado também no Facebook, um estudo super completo da redução de acidentes, do fluxo, do número de carros que tinha, que era altíssimo. O fluxo altíssimo, maior do que qualquer rua de Blumenau, essas pequenas rótulas de bairro. Então, dependendo do diâmetro, tu tens uma capacidade maior de fluxo e tu consegues ter a segurança e o fluxo numa solução. Gente, a gente tem muita coisa para discutir, eu adoro falar sobre essas coisas, acho que a gente vê luz no fim do túnel, né? Para a gente encerrar o programa, o que vocês acham que as pessoas têm que mudar para poder mudar o lugar onde elas vivem? Eu acho que, primeiro de mais nada, tem que refletir o que é a cidade que se quer. E ter lá, bem certinho, bem claro, elencado, o que a gente quer para essa cidade do futuro. E daí começar a perceber se o que a gente defende como projeto, se o que a gente apoia num candidato, se o que a gente cobra dos vereadores, se o que a gente cobra do planejamento, está de acordo com esses princípios que a gente deixou. Eu acho que isso é básico. E exigir mesmo, exigir respeito, noção de que as nossas atitudes interferem no vizinho, ter essa noção de coletividade, entender
como é que funciona e botar isso em prática. A gente tem que praticar esses valores também que a gente defende. Exatamente. Zélia, respeitar para ser respeitado. Eu quero parabenizar o teu programa, que também, de certa forma, é uma acupuntura urbana, já que valoriza esses potenciais da cidade. A gente tem visto os programas, acompanhado e visto que tu tens dado valor à tradição da dança, da potencialidade da observação de pássaros, né, da vista lindíssima que a gente tem aí quando está passando de balão por cima da cidade, o clube de caça e tiro. Isso também é uma vocação da cidade e a gente entende que as pessoas estão percebendo isso com o tempo. Que bom. Estão valorizando. Que bom, agradeço. E agradeço também a participação de vocês, que acho que deu para esclarecer bastante o que a gente precisa mudar, melhorar, e que há, sim, uma forma da gente ter uma cidade melhor, um país melhor. A gente, então, encerra o nosso programa por aqui, mas na próxima semana eu estou de volta. Até lá!